Olá, sejam todos muito bem-vindos. E estamos aqui novamente, mais um vídeo agora aqui no canal da Bisverso. Eu, Fernando Carvalho e Ricardo Marcilli. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, se você não segue o canal ainda, segue logo aqui, dá um like nesse vídeo. Então, antes de começar, faz essa ação aí para dar uma forcinha para a gente gente possa continuar distribuindo nossos conteúdos aqui. Então, vamos lá, Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Primeiramente, se inscreva no canal. Segundamente, curta o vídeo. É o mínimo que vocês podem fazer pelo trabalho que a gente tem aqui de levar tanto conhecimento bacana para vocês. A única coisa que a gente pede em troca é isso, né, Fernando? Exatamente. Então, é o like e a inscrição. Pois Vamos bem, então já lá. gastamos aí quase um minuto de vídeo mendigando likes. Então já podemos ir para a próxima fase, que é dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. E hoje nós vamos trazer um conteúdo muito legal, Fernando, que tem a ver com dúvidas que as pessoas sempre perguntam para a gente o tempo inteiro, nas palestras, nos inboxes. E quais são essas dúvidas, quais são esses mitos que a gente trouxe hoje, Fernando? Pois é, mitos do metaverso. Que mitos são esses, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver se você vai colocar certo. Mais ou menos. Olha aí. Pronto. Agora sim. Coloquei aqui a Eu gente. aqui, você aí. Beleza. Então vamos lá. Mitos do metaverso. Que mitos são esses? Separamos aí alguns mitos. Então, Ricardo, vamos lá. Só é possível acessar o metaverso com óculos de realidade virtual? Então, é um mito, né? A gente sabe que dá para acessar o metaverso do computador, dá para acessar do celular, do tablet e também do óculos de realidade virtual. Exatamente, né? Isso aí é um mito bem mentiroso. Inclusive, faz com que as empresas tenham, e as pessoas também, né, em geral, tenham uma resistência, né, com o metaverso. Tipo, pô, eu não conheço ninguém que tem óculos, né? Então, isso daí é coisa para um nicho muito pequeno, nem vale a pena, né, eu me preocupar com isso agora. E não é verdade, né? A gente já falou isso em outros vídeos também. A gente sabe que o metaverso ele é acessível, inclusive pelo celular, pelos computadores. É óbvio que a gente sempre fala também, né, Fernando? A qualidade de imersão com óculos de realidade virtual ou com uma aplicação de realidade aumentada ou de realidade mista, ela é muito mais imersiva, né? Tem muito mais impacto, mas isso não significa que a gente não possa ter ali os principais elementos de metaverso, que é fazer parte de um outro mundo, a conectividade, ter uma vida simulada com várias atividades que a gente faz numa realidade normal dentro desse metaverso, ou seja, falar, se relacionar, comércio, procurar interesse, diversão, enfim, todo esse tipo de coisa. Pois é, só para complementar, eu lembro de uma reunião que eu tive com uma empresa alemã e eles falando, né, que eles faziam eventos no metaverso e que no início eles queriam fazer tudo com óculos, né, mas assim, o pessoal não tinha óculos, né, então até na Alemanha, se você for pensar, as pessoas não têm acesso ao óculos e aí eles usam realmente as ferramentas para computador e para celular, que é o que está na mão de todo mundo, né, então é o que facilita aí para as pessoas acessarem e realmente participarem desse universo que é o metaverso. Exatamente. Pois bem, já estamos com o mito 2 aqui na tela, Fernando Carvalho. É verdade que só existe um metaverso? Então, acho que primeiro que quando a gente fala de metaverso, fala assim, só existe um metaverso, todo mundo pensa que é do Facebook, né? Fala assim, o metaverso do Facebook, né? O metaverso que está sendo criado pelo Facebook. Então, primeira coisa, né? A Meta, que é o novo nome, né, do Facebook, mudou aí o mercado, né? Mudou o nome e falou, olha, estou focando realmente em metaverso, eu acho que é o futuro, mas eles estão criando um ambiente da Meta que faz parte de um grande metaverso, né? Não é só da Meta, né, Ricardo? Exatamente. Então, acho que a gente pode pensar, por enquanto, né, nos metaversos como se fossem condomínios, né, com regras, com propósitos, como se fossem mini sites, entre aspas, entre muitas aspas aqui, mas é só para a gente dizer que não existe só um metaverso. Né? Quando a gente entra, a gente vai para um lugar só
e pronto, né? Uma super rede conectada que só tem essa possibilidade. Não é verdade isso. Inclusive, tem vários metaversos diferentes, com vários propósitos diferentes, né? Tem metaversos que são literalmente jogos, outros metaversos voltados para eventos, outros voltados para treinamento, outros para realidades de saúde, até metaversos de meditação, outros de turismo. Enfim, tem um monte de coisas, um monte de metaversos feitos para serem acessados, inclusive com dispositivos diferentes, né? Quando a gente pensa numa disposição ótima, assim, que aquele metaverso se propõe a fazer, né, pelos seus usuários, mas está longe de ser a verdade isso, né? Que existe só uma entidade só que é o metaverso. E que não é a Meta, né? O Facebook. Exatamente, Então, muito além disso. É Além muito de... além. Além de metaverso. Boa. Todo o Todo o metaverso... metaverso foi mal. Não, pode falar, não tem problema nenhum. Então, todo o Aqui é para isso, metaverso quem é sabe faz ao vivo. privado e centralizado, né? Então, todo o metaverso é privado e centralizado. Então, assim, a gente já falou que, né, existem diferentes mundos aí e que todos eles são centralizados. Não, existem metaversos que são descentralizados. E eu acho que é importante falar um pouquinho desse conceito de descentralização, né? Então, ao invés de você ter uma empresa, uma entidade ali que é dona daquilo ali, e tudo que acontece depende somente daquela empresa, algo que é descentralizado, ele é muito mais forte, porque ele vem da comunidade, né? Ele é construído pelas pessoas e, obviamente, você vai ter esse metaverso hospedado em algum lugar, que faz parte de alguma rede, mas ele pode ter ambientes ali, um pedacinho, né? Isso é um pouco da blockchain, no computador de cada pessoa que está fazendo parte ali. Então há realmente essa descentralização, não necessariamente é um único ali, é privado, faz parte só de uma única organização. Exatamente, né? Então, pegando até o exemplo da Meta agora, que é o que certamente a maioria das pessoas comuns e mais leigas no assunto conhecem, esse é um metaverso bem centralizado e privado, né? Então, você tem mais ou menos um modelo de negócios que funcionaria, mal e porcamente comparando, talvez como o Facebook, né? O Facebook é da Meta, né? Ou era do antigo Facebook, e lá dentro você tinha todas as regras para utilizar, inclusive os perfis, as páginas de empresa, depois toda a parte de anúncios, né, e negócios ali dentro. Eles foram agregando outras funções ali, sempre com regras claras e com o final ali das decisões sendo tomados pelo CEO da empresa, né, junto com os funcionários, junto com o board, com os acionistas, mas é uma coisa privada. Quando a gente fala de um metaverso mais descentralizado, Fernando, como você falou muito bem, a gente fala de distribuir melhor esse poder, seja ele o de decisão. Então, tem algumas pessoas, inclusive, que dizem até para ser considerado um metaverso, ele deveria ser dessa maneira, né? Uma coisa mais descentralizada e feito ali em cima de uma blockchain, senão nem seria um metaverso. A gente não é purista desse jeito, mas tem alguns que têm esse tipo de conceito, né, sobre esses mundos virtuais que a gente está falando. Porém, quando a gente fala que é descentralizado, a gente está falando de descentralização de poder também. Então, poderia ser através de DAOs, né, que são organizações automatizadas, descentralizadas, né? A gente teria decisões com base na importância das pessoas para aquele metaverso, que pode ser medido com tokens ou com outras maneiras de você conseguir identificar quem tem mais peso nessa decisão. A outra são exatamente os ativos, né? Se você constrói alguma coisa dentro do metaverso da Meta, em última instância, esse ativo é da Meta. Se você tem um metaverso descentralizado, cada usuário pode ter um bem ali. Então, vamos dizer que eu tenho um carro, eu tenho um apartamento virtual ali dentro do metaverso, aquilo é meu, né? Tá sobre a minha custódia, da minha carteira, é um ativo digital meu, um NFT no caso. Então, o metaverso é como se fosse um grande condomínio, um terreno para eu colocar meus ativos ali, né? Mas, em última instância, eles são meus. Então, isso dá muito mais senso de propriedade para as pessoas, pertencimento, skin da game, que o pessoal fala, né? Ou seja, pele em jogo. Você não vai querer destruir um metaverso que você é dono também. Então, tudo isso faz parte aí
dessas questões mais modernas quando a gente fala de metaverso descentralizado. Pois é, então no caso dos descentralizados, você precisa, aí eu acho que vem essa definição mais purista que você falou, de uma carteira, né? Porque se você tem os seus ativos, você precisa conectar uma carteira. Quando são esses mais centralizados, não necessariamente você precisa ter uma carteira para acessar, né? Então, são esses mundos aí. Esse daí a gente deixa para um próximo vídeo explicar o que é carteira aqui, os tipos de carteira, a gente fica mais 20 minutos aqui pelo menos, né, Carvalho? Exatamente. Então vamos para o próximo mito. Vai lá, Ricardo, sua vez. É caro e difícil fazer alguma ação no metaverso, ou seja, só coisa para empresa rica, para gente com profissional de tecnologia embarcado, cheio de nerd que sabe das últimas coisas tecnológicas. Isso daí é um mito que a gente escuta bastante, né, Carvalho? Pois é, assim, você já pensa em algo futurista, né? Fala, metaverso, isso é muito caro, né? E, na verdade, eu acho que hoje tem ações para todos os bolsos, né? Tem ações para quem quer fazer algo e não quer gastar tanto, quanto tem ação, se você quiser fazer uma ação gigante e fazer algo muito diferenciado, que aí você vai gastar muito, né? Então, acho que hoje o metaverso ele é acessível para todos os bolsos. Pois é. E a gente pode lembrar, felizmente ou infelizmente, né, a gente estava presente, eu principalmente estava presente logo que o marketing digital começou a se popularizar mesmo nas empresas, né? Estava no começo da minha carreira, peguei todo esse boom e as mesmas desconfianças que a gente escuta hoje sobre o metaverso, né? Isso não serve para nada, é melhor fazer do jeito que sempre foi feito, tem coisas que simulam o que a internet está fazendo, marketing bom mesmo é TV, então a gente escutava muito isso lá no começo da internet, né, do marketing digital, e tinha muito esse mito na época também, que a internet era uma coisa muito cara, e de fato era, né? Quando ainda era uma coisa muito de nicho, para você fazer um site era uma coisa proibitiva de certa forma, né, Carvalho? Então você tinha que fazer um negócio do zero, para atualizar era complicado, poucas pessoas sabiam a tecnologia, hospedar um site era caro, os sites ficavam lentos, caíam o tempo inteiro. Para você ter depois uma ação de comércio eletrônico era um negócio complicadíssimo, fazer o trâmite junto com o cartão de crédito. Eu não estou dizendo que o metaverso ele já está no nível hoje dos e-commerces e dos sites, né? A gente ainda tem alguns bons anos aí pela frente. Mas, comparado com 3 ou 4 anos, já evoluiu muito e hoje a gente já começa a ter plataformas, já começa a ter soluções que servem para que a gente consiga fazer boas ações de metaverso para vários públicos, vários segmentos e várias finalidades com um centésimo do custo e do trabalho, do tempo que a gente precisava se a gente comparar com 3 ou 4 anos. Eu acredito que daqui a 2, 3, 4 anos a gente vai estar ouvindo a mesma coisa dos nossos alter egos do futuro aí, né? Do Ricardo e do Fernando falando, olha, lá em 2023 era caro pra caramba fazer e agora tá barato. Acho que é uma evolução grande aí, como tudo que vai atingindo o mainstream, né? E é escalável com a tecnologia. Exato. A tecnologia tem disso, né? Ela começa ali um pouco mais cara e depois você vai deixando bem mais barato, bem mais acessível. Mas quem estiver assistindo aqui, se quiser fazer alguma ação, deixa um comentário aqui ou chama a gente no privado aí, nas redes sociais, e vamos conversar sobre. Tem muita coisa que dá para fazer sem gastar muito. Pois é. Vai você então, vamos agora, lá. Então. Mito 5. Metaverso é coisa de jovens. Ricardo, eu acho que você não está tão jovem assim, então, por favor, saia do metaverso. Olha o mito aí. Olha que vacilão. Olha o vacilo. Depois deixem nos comentários quem vocês acham que é mais jovem. Eu ou o Fernando, vamos ver o que a voz de Deus fala. Você tá com neon aí, acho que você tá mais jovem agora. Pois é, né? É filtro. É filtro. Então o metaverso é coisa de jovem. Vamos lá. Se a gente entrar nesse tipo de preconceito, análise rasa, realmente, né? Tecnologia sempre vai ser coisa de jovem, né? Rede social, jogo de computador, WhatsApp. Só jovem usa isso, né? Nenhuma pessoa com mais de 30... Primeiro, vamos definir o que é jovem, né? 30 anos é jovem, 40 anos é jovem, porque... Depende para quem você está perguntando. Se você perguntar para alguém de 15 anos, ele vai falar que jovem é só o pessoal da faixa etária dele ali. Exatamente. Mas voltando assim para o imaginário, né? O pessoal fala
pensa muito que o metaverso e essas disrupções tecnológicas atingem mais ali o pessoal da faixa de 15, 20, 25 anos no máximo. E a gente vê que, uma vez que prova-se a utilidade real e tem algum evento catalisador, né? Infelizmente, o último foi a pandemia, mas a gente teve uma adesão de várias tecnologias e uma aceleração que ela é exponencial, né? Hoje a gente já tem cultura, comunicação, disseminação de conhecimento, tecnologia, para conseguir sair do ponto 0 para o 1, do 1 para o 5, do 5 para o 25 muito rápido, né? Então, se a gente parar para pensar, antes da pandemia, fazer uma gravação online, né, ou fazer uma reunião online não era algo trivial, né? As pessoas tinham até, inclusive, preconceitos ou dificuldades. Nós mesmos, quando a gente trabalhava lá na fila dirigida, né, e infelizmente aí teve a questão da pandemia, a gente viu quantas pessoas sofreram no começo para ter iluminação adequada, câmera, internet, etc. E no final da pandemia, como a qualidade já tinha evoluído. Mesma coisa o WhatsApp, né? Hoje já tem várias pessoas, 60 a mais, 70 a mais, que usam, gostam, fazem chamadas de vídeo. Então, tem a ver com UX, né, com experiência do cliente, do usuário, tem a ver com ir ficando mais mainstream. Então, assim, indo direto ao ponto, certamente não é coisa de jovem, até porque metaverso não é um só. Então, você tem metaversos mais voltados para eventos, tem metaversos mais voltados para saúde, para visitação de lugares que não são metaversos tipo de Battle Royale, né, que você vai ter um monte de gente se matando ali, um negócio frenético, o pessoal falando que talvez confunda a cabeça da galera um pouco menos jovem, né? Vamos colocar desse jeito. Exatamente. Eu acho que depende muito do objetivo daquele ambiente. É isso, assim, acho que tem objetivos diferentes e aí vão ter pessoas diferentes ali naquele ambiente, mas acessível para todo mundo. Pois é. Chegamos agora ao nosso penúltimo mito. Metaverso só serve para jogos e diversão. Não é lugar para empresas normais, né? Não é lugar de empresas normais. E aí, é só para empresa que fala com jovem ou empresa de game disruptiva? Ou serve para tudo, ô Carvalho? Então, você conhece o Posto Ipiranga? Todo mundo conhece o Posto Ipiranga. Todo mundo conhece o Posto Ipiranga. Cara, o Posto Ipiranga fez uma ação no metaverso. E assim, não é uma coisa só de games, né? Ele fez ali uma ação bem bacana, mas esse é um caso que é muito ali para jogo, mas se for pensar, você tem N outras grandes empresas fazendo, né? E não só pensando em jovens, mas pensando em todas as pessoas. Então, é um lugar que daqui uns dias eu acredito que todas as empresas, ou sua maioria, vão estar, né? Então, é um lugar que vai ser igual hoje são as redes sociais, igual hoje a gente tem sites. Então, minha visão. O que você acha, Ricardo? Eu acho que é por aí. E também a gente confunde muito o metaverso só com aquela imagem do Ready Player One ou do Meta, né, do Facebook, que são os lugares super imersivos, que servem somente para diversão e que são complexos, né? Você arrasta a tela e está numa super imersão. Enquanto que a gente tem aplicações de metaverso, de realidade virtual, de realidade aumentada, que são muito mais voltadas para nossa realidade e para o que a tecnologia já é hoje, para o que já está todo mundo acostumado. Então a gente tem soluções de eventos que são incríveis, porque, por exemplo, a gente fazer o nosso evento virtual só na tela do computador, sem nenhum tipo de interação, de imersão, de poder ter encontros espontâneos entre as pessoas, ou ter uma forma diferente até para chamar a atenção. Porque os nossos treinamentos, que podem ser feitos com realidade virtual, por exemplo, altamente fiéis ao que seriam na vida real e que podem colocar várias pessoas ao mesmo tempo ali dentro de um metaverso de treinamentos com um ou mais instrutores ou monitores. Por que não fazer isso? Né? Sendo que pode ajudar muito aí vários profissionais e as empresas também a diminuírem custos. Você tem os metaversos voltados para esportes, né? Por exemplo, tem vários ciclistas que ficam das suas casas pedalando e juntos em um mundo virtual para se dar força, para competir um contra o outro, sem necessariamente precisar
sair da sua casa. Tem a questão da acessibilidade também, pessoas, às vezes, do interior do Brasil ou com problemas de locomoção que podem usar o metaverso para estar juntos de outros seres humanos, de poder trabalhar. Tem os escritórios virtuais também, que a gente consegue replicar uma cópia super fiel do que é o escritório físico ou criar alguma coisa super diferente e ser um espaço de promoção de encontros e de colaboração, né, entre os funcionários, entre os gestores, clientes, parceiros, etc. Então tem milhares de aplicações, é muito simplista você simplesmente reduzir o metaverso a jogos e coisas voltadas para o público jovem. Boa, andou bem demais aí. Muitos cases, muitos usos. Pois é. Vamos lá, chegamos ao último mito. Já. Isso é coisa para o futuro, melhor ver depois. Então, o metaverso a gente vê daqui 10 anos, deixa lá para o futuro, ou já dá para ver agora? Você até pode deixar para o futuro, mas vai ser a mesma coisa que você achar que vai ser pioneiro em marketing digital agora. Há 20 anos atrás, se você tivesse estudado, acompanhado as tendências, possivelmente você teria bebido água fresca, como a gente fala, né? Ou seja, na época que os custos por clique do Google eram super baixos, em que você podia fazer qualquer tipo de ação mais simples e todo mundo achava incrível, as pessoas e as empresas pagavam muito para isso, porque ainda estava no começo, mas sempre tem aquele momentinho ali que você às vezes se antecipa, escuta algum tipo de descrença do mercado ou dos pares, mas quando acelera é muito rápido. A gente já viu isso em vários mercados, né? Daqui a 3 meses, 6 meses, às vezes já está todo mundo falando e populariza e você já perdeu o bonde. Então, a gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Tanto eu quanto o Fernando, a gente já está no mercado há um bom tempo, mercado de tecnologia, de treinamento, de marketing. A gente já viu vários fenômenos acontecerem. A internet, depois a parte de open source, né? Ou seja, tudo ficando mais acessível, depois o marketing digital surgindo, depois o mobile surgindo, depois os streamings, depois veio a pandemia e essa onda de digitalização das atividades do dia a dia das empresas, e tá tudo para o metaverso ser a próxima bola aí, né? The next big thing. Inclusive tem um estudo do Citi, Carvalho, que fala que o mercado do metaverso vai movimentar até 13 trilhões de dólares até 2030. Não sei você, mas eu meio que não quero ficar longe de um mercado que movimenta 13 trilhões de dólares, não. Cara, eu acho que eu não sei nem fazer essa conta, não sei nem quantos zeros, vou levar um tempinho aqui para escrever 13 trilhões. Mas é isso, tem muita coisa sendo feita, muita gente grande investindo pesado, e na hora que a coisa virar, quem tiver na frente, com certeza, vai andar junto ali. É isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Obrigado aí quem ficou até aqui. Se não segue ainda, por favor, siga o nosso canal, deixa o like aqui no vídeo. É isso, Ricardo. Últimas palavras? Deixa eu voltar aqui, que eu estava na outra tela aqui. Carvalho, está sendo ótimo esse bate-papo. Espero que vocês também, da audiência, estejam curtindo. Se tiverem algumas dúvidas, algum tema para o próximo vídeo, comentem aqui, por favor. Não se esqueçam, mais uma vez, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, para que vocês ajudem a gente nessa missão de levar o metaverso para mais e mais pessoas e mais empresas e facilitar a vida de todo mundo no final das contas. É isso. Valeu, pessoal.